No nosso último estudo, a gente viu a respeito do santuário celestial. Nós vimos a estrutura física mesmo, né? Do qual ele é composto, que seria o pátio, né? É, o lugar santo, o lugar santíssimo. Vimos também os móveis dentro de cada uma dessas partes e nós vimos que eles têm importância, né? Porque esse santuário terrestre, na verdade, ele foi construído a partir de um modelo que existe nos céus. Então, cada móvel desses tem um significado especial. E nós vimos que o primeiro móvel a entrar no santuário é o altar de sacrifício. E ficamos de estudar hoje qual o verdadeiro significado desse altar de sacrifício. Para isso, nós vamos lembrar um pouco de como acontecia esse sacrifício. É importante mencionar que os serviços do santuário, nós tínhamos um serviço diário, que eram coisas que eram feitas todos os dias ali, e tínhamos um serviço anual, que era algo que era feito somente uma vez por ano, que era o dia da expiação. Hoje nós não vamos estudar sobre o dia da expiação, esse ritual do sacrifício era o que que acontecia diariamente no santuário. À medida que a gente for avançando, a gente vai estudar o que era feito no dia da expiação e qual o significado disso para nós hoje. Então, aqui, falando do serviço diário no templo, ritual do sacrifício, nós vamos ler Levítico 1, 2 a 5. Fábio, você pode ler para nós? Sim. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o Senhor, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, ali, quando nós vemos como era feita essa oferta, nós vemos que tinha que ser um macho sem defeito, né? E que esse cordeiro ele era sacrificado ali para que o homem pudesse ser aceito diante do Senhor. A gente viu no estudo passado que a pessoa confessava o pecado dela, e transferia ele para aquele animal que seria sacrificado. Nós vimos também que esse cordeiro, ele simbolizava Jesus, ele apontava para a morte de Jesus que aconteceria um dia. Assim como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, naquele momento, finalmente havia aparecido o Cordeiro verdadeiro, né? Tantos anos, milhares de anos, ele sacrificando animais, mas finalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha aparecido. E nós vamos ver então que esse altar de sacrifício ele simboliza Jesus entregando a sua vida em sacrifício pela humanidade. Mas hoje a gente vai aprofundar bastante nesse tema, e um dos aprofundamentos que a gente vai ver é sobre as estratégias que Satanás tentou utilizar para que Jesus pudesse ser vencido, para que Jesus pudesse ser derrotado e não entregar a sua vida por nós. Nós vamos ver 4 estratégias. A primeira estratégia de Satanás para impedir que Jesus morresse por nós foi matá-lo antes que ele oferecesse a sua vida em sacrifício pelo homem. Lá no livro de Apocalipse 12, verso 4, está dizendo que o dragão, né, que a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E quando você vai ler todo esse contexto, você vê que está falando aqui do diabo, de Satanás. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, Maria, quando ela fica grávida de Jesus, Satanás ele faz exatamente isso. Ele fica furioso e ele tenta matar Jesus quando ele era ainda um bebê. A forma como ele faz isso é convencendo um rei mau da época, que era Herodes, de matar todas as crianças que tinham uma idade compatível com a que Jesus provavelmente teria.
para que ele não sabia quem era Jesus, mas veio magos, né, do Oriente falando que tinha visto a luz de Jesus, que estavam procurando o Messias, então ele resolve exterminar. Então, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram dos magos. Então, a primeira tentativa de Satanás para impedir a missão de Jesus foi matá-lo antes que ele pudesse entregar a sua vida. Mesmo quando Jesus estava já grande, né, já adulto, Satanás tentou matá-lo várias vezes. Em Mateus 8:24, temos o episódio em que eles estavam em um barco e o mar foi visitado por uma tempestade muito forte, né? Então, o primeiro verso diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E aí tem outra ocasião lá em João 8:59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então várias vezes Satanás tentou armar ciladas, né, para Jesus, para matá-lo antes de ele se entregar pelo ser humano. Agora, a segunda estratégia seria fazer Jesus pecar. Nós vimos que o cordeiro que deveria ser oferecido, ele deveria ser sem mácula, não é isso? Representando que esse sacrifício deveria ser perfeito, de alguém que nunca pecou, sacrifício de Deus, do próprio Filho de Deus. Então, se Jesus pecasse aqui nessa terra, a morte dele seria para pagar o pecado dele mesmo, né? Não vai, não valeria para nós. Então, uma das grandes estratégias de Satanás foi fazer Jesus pecar. E nós vamos ler um verso em Hebreus 4:15. Se você puder ler para a gente, Fábio. Sim. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso, então esse verso confirma aqui para nós, né, que Satanás diversas vezes tentou Jesus, né, em todas as coisas que nós também somos tentados. Agora, a terceira estratégia de Satanás seria desviar Jesus do caminho da cruz. Nós vamos ver algumas formas pelas quais ele fez isso. Aqui é na tentação de Jesus no deserto, quando ele estava jejuando, Satanás aparece para ele e diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, o objetivo de Jesus era recuperar o mundo que havia sido entregue a Satanás, certo? Quando Adão e Eva pecam, você lembra que a gente estudou que Deus deu para eles o governo do mundo? Deus fez o ser humano ser o governante do mundo. Mas quando eles pecam, eles transferem esse governo para Satanás. E Jesus, ao vir morrer pelo ser humano, ele estaria recuperando esse controle, né? Ele estaria vencendo Satanás, porque era essa promessa de que ele esmagaria Satanás, né? Esmagaria a cabeça da serpente. Mas aqui Satanás está dizendo para ele o seguinte: olha, se você quer recuperar o mundo, eu vou te dar uma estratégia melhor. Você não precisa morrer na cruz. Você apenas se prostra, me adora, e eu vou te dar de novo os reinos, né? Ele estava tentando fazer Jesus cortar caminho, né? Um caminho aparentemente mais fácil. E também aqui em Mateus 16:21, nós lemos o seguinte. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, existia uma série de profecias a respeito de Jesus que ele estudou desde a sua infância ali e que elas precisavam ser cumpridas. E Jesus tentava colocar isso na cabeça dos discípulos. Olha, o Messias, o escolhido de Deus, o Salvador, ele vai passar por isso, isso, ele vai sofrer, ele vai ser entregue, né? Jesus precisava cumprir as profecias a respeito dele. Mas só que Pedro, um dos discípulos, né, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá.
Então, Pedro, ali na sua boa intenção, queria dizer para Jesus: não, não faça isso, Jesus, tenha compaixão de ti, não permita que essas coisas aconteçam. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, aqui Jesus vai começar a ver que não é Pedro falando somente, mas ele está inspirado por Satanás, porque Satanás realmente não queria que Jesus entregasse a sua vida. Então, ele usa o seu próprio discípulo para dizer que ele tenha pena dele mesmo. E muitas vezes nós vivemos situações assim hoje em dia, né? As pessoas, elas gostam de aconselhar a gente dessa maneira. Tenha pena de você mesmo. Por que que você vai sofrer tudo isso desnecessariamente? Se você pode ter uma vida boa, né? Se você... Por que que você está sendo querendo ser tão leal e tão fiel assim a Deus se isso está tão difícil para você? E é basicamente isso que Pedro vai dizer para Jesus, sendo usado por Satanás. Mas Jesus logo percebe e fala: Não, arreda, Satanás. Você não está falando da vontade de Deus, você está falando das coisas dos homens. E outra tentativa aqui em João 6 verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, outro caminho que eles queriam aqui era fazer Jesus ser rei. E só que Jesus sabia que esse não era o plano de Deus. Deus, o reino que Jesus veio estabelecer não era um reino terrestre, mas um reino celestial. Então, quando eles tentam fazer isso, proclamar Jesus rei, ele se retira novamente, né? E vai para o monte. Então, a terceira estratégia foi essa: fazer Jesus desviar do caminho da cruz, tirar ele do foco da cruz. Agora, a quarta estratégia seria desalentar ou desanimar Jesus e convencê-lo de que a sua missão não produziria frutos. Existe um texto muito bonito que fala sobre o sofrimento, a morte de Jesus, que está lá no Velho Testamento, em Isaías 53, e aqui nós vamos ler o verso 10. Vou pedir o Fábio para ler para nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isso, então esse verso fala que Jesus ele veria o resultado, né, das suas obras. Eu acho que ficou faltando esse verso. Por favor, leia de novo, mais uma vez. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, esse verso aqui, essa profecia, ela deixa claro, né, que o trabalho de Jesus seria muito penoso, mas que com seu conhecimento e com seu sacrifício, ele justificaria muitos. Muitas pessoas teriam sua vida transformada. E nesses momentos difíceis de provação, de sofrimento, era isso que alentava o coração de Jesus, era essa promessa, era essa esperança de que o seu sacrifício não seria em vão. Só que Satanás começa a colocar circunstâncias, pessoas na vida de Jesus que poderiam levá-lo a crer que não adiantaria de nada, que realmente não teria fruto. Então, como que Satanás tenta fazer Jesus crer que os seres humanos não aceitarão o seu penoso trabalho? Nós vamos ler Lucas capítulo 22. Pode ler? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com beijo trairás o filho do homem? Então, imagina, né? Um discípulo que andou o tempo todo com Jesus, alguém de quem Jesus tinha cuidado por tanto tempo, ensinado, estado tão próximo.
de repente resolve traí-lo por dinheiro, né? E ainda faz isso de forma falsa, com um beijo. Então, vocês concordam que uma traição dessa poderia ser algo que levaria Jesus a pensar se realmente valeria a pena morrer pela humanidade? E ainda um dos seus outros discípulos, Pedro, muito próximo a ele, ainda muito mais próximo que Judas, mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Quando interrogado sobre a sua amizade com Jesus, ele diz que não conhece Jesus. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Jesus havia dito para Pedro, né, que antes que o galo cantasse, antes que amanhecesse o dia, Pedro negaria 3 vezes. E ele tinha dito que não, Jesus, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Mas ali na hora do medo, né, na hora da angústia, Pedro não se manteve fiel à sua palavra e ele realmente negou a Jesus. Então, um dos discípulos o trai, outro nega veementemente que o conhece. Isso eram as pessoas mais próximas, né? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E ainda por cima, os que detinham Jesus, os que o haviam prendido, zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? Então, aqui eles não só machucavam Jesus, mas zombavam dele, né? Você não é profeta, Jesus? Então nós vamos tampar os seus olhos e você profetiza para nós. Quem é que bateu em você? Mas tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Então, agora não foi só Judas, Pedro, foram todos. Ninguém ficou. Todos realmente fugiram. Então, vocês imaginem. Se as pessoas mais próximas de você desistem, né? As pessoas que realmente pareciam que acreditavam em Jesus, que apoiavam o ministério dele, mas de repente todos fogem, seria mais do que natural que passasse na cabeça de Jesus que não valeria a pena, né, o seu sacrifício. E agora, indo para a multidão de pessoas, nós tínhamos 2 criminosos, entre aspas, ali, né? Porque diziam que Jesus era um criminoso e Barrabás, que era um ladrão terrível, estava lá. E aí eles perguntavam quem que eles desejavam que fosse solto. Seria Jesus ou Barrabás, né? Acho que todo mundo conhece essa história. E aí eles diziam: fora com este, ou seja, fora com Jesus, solta-nos Barrabás. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então, agora, a voz realmente da multidão é de que Jesus fosse crucificado. E em Mateus 26 acontece um duelo decisivo, né, entre Satanás e Jesus, em que Jesus ele vai realmente ser muito desencorajado de continuar com essa oferta, continuar com esse sacrifício pelo ser humano. Na noite anterior à sexta-feira em que Jesus morreu, ali na quinta-feira de madrugada, ele vai com seus discípulos até o jardim chamado de Jardim do Getsemane. E o que acontece com Jesus ali? Pode ler para nós, por favor. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Certo. E o que que estava deixando Jesus nesse estado de tristeza profunda? Pode continuar. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, aqui, pouco antes da sua morte, Jesus estava profundamente triste até a morte. E ele fala aqui de um cálice, né? Um cálice que, por 3 vezes, ele pediu para o Pai, para que o Pai pudesse passar esse cálice dele. Nós vamos entender hoje que cálice é esse. O que que tinha dentro desse cálice ou taça? Eu vou continuar pedindo para você ler, porque eu tô com a garganta bem difícil. Você já me ajudar. Sim. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvendo, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Isso, então aqui nós temos duas passagens diferentes. Nós temos uma passagem de Apocalipse e uma passagem de Salmos. E aqui diz que Deus ele tem uma taça, né? Tem, na verdade, aqui está falando que taças de ouro, e elas estão cheias da cólera de Deus, ou seja, da ira de Deus. Agora, que ira é essa? Em Salmos diz que essa ira, ela é reservada para os ímpios da terra, os maus. Então, Deus odeia o pecado e Deus se ira com o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E ele tem reservado uma cólera, uma ira, né, contra isso, que vai ser derramada nos últimos tempos. Nós vamos ver que os ímpios, aqueles que realmente não se arrependerem, que continuarem com suas vidas más, eles vão finalmente receber esse cálice de Deus. Então, ali, o que Jesus estava recebendo naquele momento realmente era a ira que Deus tem contra o pecador, a ira que Deus tem contra o pecado. Naquele momento, ele estava sentindo os pecados caindo sobre ele, os pecados de toda a humanidade caindo sobre ele. E por causa disso ele estava sentindo a separação que é, assim, o sofrimento maior que essas pessoas vão ter é realmente viverem completamente separadas de Deus, porque apesar de tudo, Deus ele ainda se manifesta a nós, né? Ele ainda está cuidando de nós. Nós conseguimos falar com ele, nós conseguimos ter acesso a ele, sentir a presença dele. Mas aqueles que finalmente vão ser punidos por Deus, que vão receber essa cólera de Deus, eles vão sentir essa separação final de Deus. E é isso que Jesus começa a sentir ali, essa separação do Pai. E por isso que ele começa a ficar profundamente triste até a morte. E que quem foi que deu esse cálice a Jesus? Vamos ler João 18, verso 11. Pode Mas ler. Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Exatamente. Me lembrei aqui de uma história do Antigo Testamento em que Deus pede para que Abraão sacrifique o seu próprio filho, né, com uma faca ali, com um cutelo. E quando ele está para sacrificar o próprio filho, Deus diz: Não basta, agora eu já sei que você me teme, que você foi fiel a mim, que não me negou o seu próprio filho. E naquele momento aparece um cordeiro que ele deveria sacrificar no lugar do filho. No caso de Deus, né, de Deus Pai e de Jesus, não tem um substituto. Jesus realmente é o Cordeiro. Então, o Pai é quem mata Jesus como? Derramando sobre ele esse cálice, dando para ele para beber isso, essa consequência, né, dos pecados de todos os seres humanos. Então, é o próprio Deus que dá para Jesus esse cálice. E qual o maior temor de Jesus e que Satanás usa para tentá-lo a desistir? Nós vamos ler João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso, antes de você continuar, é que essas aqui são passagens diferentes. Aqui é João, a próxima é Mateus. Então, o maior prazer de Jesus era andar sempre com Deus. Ele dizia: Aquele que me enviou, ou seja, Deus Pai, ele está sempre comigo. Então eu nunca estou só. E eu faço sempre o que lhe agrada. Mas aí em Mateus 27 a gente vai ver como que Jesus vai estar se sentindo nesse momento. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Isso, então ali na cruz, Jesus já sente que Deus não está mais com ele, que Deus o desamparou. E não é que Deus não estivesse ali, né? Todo o céu estava atento para tudo que estava acontecendo, mas é porque ele sente a consequência de, de carregar todos os nossos pecados e essa separação que o pecado traz entre Deus e o homem. Então, ali é como se ele tivesse uma cortina nos seus olhos que impedisse de sentir realmente a presença de Deus. E quão intensa é a agonia espiritual de Jesus nesse momento? Lucas 22, 44. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, ali no jardim do Getsemane, antes dele se entregar, ele estava em uma agonia tão profunda que o seu suor se tornou em sangue. Esse fenômeno ele é conhecido, embora ele seja raro, mas ele é conhecido cientificamente como hematidrose, que é suar sangue. E em situações de profundo estresse e agonia, isso pode acontecer com o ser humano. Então, o corpo mesmo de Jesus dava sinais de que ele estava passando por uma agonia extrema. Ele estava recebendo o meu pecado, ele estava recebendo o seu pecado sobre ele. Mas quem vence o duelo no jardim do Getsemane? Vamos ler Mateus 26, 45 e 46. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Então, os amigos de Jesus aqui ainda não tinham abandonado completamente, né, ainda no jardim, eles vão abandoná-lo no dia seguinte, mas eles não conseguiam vigiar e orar com ele. Mesmo eles estando nessa agonia, suando sangue, eles estavam simplesmente dormindo. Aí Jesus vai e acorda eles e diz: Olha, chegou a hora. Agora é o momento que o Filho do Homem, agora é o momento que eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Mas vamos, né? Porque o traidor se aproxima. Então, nesse momento, mesmo tendo todos os motivos físicos, mentais, espirituais para desistir, Jesus ele permanece firme no seu propósito e diz: é para isso que eu vim. Vamos lá. O traidor está vindo, mas vamos encontrar o meu destino, aquilo que Deus realmente preparou para mim. Então, Jesus ele é vitorioso nesse momento. Ele realmente consegue enfrentar aquilo que Deus propôs para ele. E quais foram as palavras finais de Jesus na cruz? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Isso, então Jesus ele disse quando ele estava na cruz está consumado, ou seja, finalizei a minha obra, né? Eu cumpri com a minha missão e depois ele disse, né, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele realmente se entregou, né, ali por nós na cruz. Agora eu quero perguntar para vocês, quem realmente matou Jesus? O que que vocês acham? Será que foram os judeus? Quem foi que matou Jesus? Para nós entendermos isso, ou fazer uma reflexão, e aqui nós vamos voltar para reflexão de fé e razão, fé e ciência, né? Porque algumas coisas da ciência aqui vão nos ajudar a entender questões espirituais sobre como era a morte por crucificação. Era uma morte que era reservada para os piores criminosos, né? Era uma morte que deveria ser vergonhosa, então era colocado pessoas ficavam nu em lugares de muito público, onde muitas pessoas passavam. Era uma morte muito lenta e torturante, né? Não era uma coisa que a pessoa morria rapidamente, como decapitação ou fogueira, não. Era para ser uma morte bastante tortura. Por conta da posição que a pessoa ficava, com os punhos, e os pés apunhalados mesmo, né? Passando um prego ali, a pessoa tinha muita dificuldade de respirar. Então a pessoa tinha que voltar, ela tinha que subir, conseguir fazer um esforço para subir, para poder respirar bem.
Então era uma agonia que costumava durar muitos dias. E nós conhecemos, eu não trouxe todas as passagens, mas nós conhecemos que Jesus ele foi ferido no seu lado com uma lança, né? E quando ele foi ferido com essa lança, ali saiu água e sangue. Poucas horas. Jesus demorou 6 horas para morrer, em vez de dias, né? Isso mostra que o que matou Jesus não foi a cruz, né? Muito antes, Jesus já estava morrendo. E o que nós vimos sobre o Jardim do Getsemane é que a morte de Jesus começa ali, quando o meu pecado e o seu pecado caem sobre ele. Então, em última instância, quem matou Jesus foi eu e foi você. A questão de que saiu água e sangue do lado dele, provavelmente o coração dele já havia falhado antes, né? Ele já tinha tido um ataque cardíaco ou um rompimento do coração, alguma coisa que fez com que sangue e água se acumulassem em volta dos seus pulmões, do seu coração, não sabemos exatamente. Mas o que sabemos é que foi muito pouco tempo na cruz para que Jesus tivesse morrido simplesmente pela crucificação. E quando eles vão, uma das coisas que eles faziam para acelerar a morte de alguém era quebrar as pernas daquela pessoa. Porque quando você quebrava as pernas, a pessoa não conseguia se movimentar para respirar bem, como eu falei para vocês. E quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Então, eles não quebraram as pernas dele. E as escrituras, uma das profecias, já diziam que nenhum dos seus ossos será quebrado, né? Então, realmente, nem o osso de Jesus foi quebrado, ele já havia morrido. Porque, na verdade, a separação de Deus foi o que matou Jesus. E a culpa foi minha e sua. E o que que aconteceu nesse santuário terrestre quando Jesus morreu? No capítulo 27 de Mateus, verso 51, encontramos a resposta. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Lembra que nós estudamos que entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um véu, né? Então, nesse dia, quando Jesus morre, esse véu se rasga. Era um véu muito grande. E ele não se rasga de baixo para cima, porque de baixo para cima algum ser humano poderia ser culpado, mas de cima para baixo, pela altura que ele era, só poderia mesmo ter sido o próprio Deus que rasga esse véu. Isso simbolizando que, mostrando que todo esse serviço no santuário agora não faria mais sentido, porque o verdadeiro cordeiro já havia sido morto, ele já foi imolado em nosso lugar, e esse serviço do santuário deveria então parar. No próximo estudo, nós vamos ver a respeito da ressurreição de Jesus, certo? Nós vamos ver que o próximo móvel é a pia. E nós vamos ver que essa pia representa a ressurreição de Jesus. Mas antes de nós falarmos de detalhes sobre a ressurreição, eu queria trazer uma pequena reflexão para a gente fechar esse estudo. Será que Jesus morreu a morte eterna? Porque o salário do pecado não é apenas uma morte transitória, é a morte eterna. Todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, eles vão, a gente vai ver nos nossos próximos estudos, que eles vão morrer eternamente, eles não nunca mais vão existir, nunca mais vão voltar à vida. E para Jesus ter pagar a pena, né, no lugar daqueles que vão ser salvos, ele deveria morrer então uma morte eterna. Será que ele morreu uma morte eterna, já que ele ressuscitou? Para isso, nós vamos ver algumas passagens para entender. Como era o corpo de Jesus após a sua ressurreição? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Pode Vede falar. as, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, quando Jesus ressuscita, nós vemos que ele ressuscita com um corpo de carne e ossos, um corpo humano, certo? Isso significa que Jesus, Deus, né?
Ele se tornou homem, ele morreu, e quando ele ressuscita, ele continua confinado a um corpo humano. E como será o corpo de Jesus quando ele retornar a esse planeta? E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, Jesus, ele vai voltar da mesma forma como ele subiu, com o mesmo corpo humano. Um dos atributos do qual Jesus escolhe abrir mão é da sua onipresença. Porque estando restrito a um corpo humano, ele já não pode estar mais presente em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. Por isso que ele, quando manda o Espírito Santo, que a gente vai ver, ele fala: é melhor para vocês que eu vá para o céu. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também faz parte da divindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda possui a onipresença. Então, Jesus, ele abre mão para sempre de certos atributos da divindade para pertencer para sempre à raça humana. Então, de certa forma, Jesus morre sim uma morte eterna, porque ele abre mão eternamente de atributos da sua divindade, por amor a mim e para você. Fica dúvidas do quanto nós somos amados e valiosos e de quão grande, quão infinito foi o sacrifício que Jesus fez por nós? Meu desejo é que esse tamanho sacrifício, a profundidade dessa entrega realmente possam ser suficiente para nos constranger, né? E para nos fazer escolher crer em Jesus e aceitar o seu sacrifício. Quando os judeus eles deixaram o Egito, e liderados por Moisés, eles precisaram matar um cordeiro no dia da Páscoa. E eles tinham que matar esse cordeiro, comer a carne dele e era necessário passar o sangue nas portas. Se você matasse apenas o cordeiro e não passasse o sangue nas portas, a morte poderia passar por você. A morte, né, passaria ali no Egito e só salvaria as casas em que o sangue estivesse nas portas. O que isso significa para mim e para você hoje? Não basta Jesus ter morrido por nós. Quando ele morreu, é como se ele colocasse um depósito, né? Ele colocasse a vida eterna lá no banco do céu para nós. Só que nada resolve se nós não formos lá e retirarmos esse depósito. Nada resolve se nós não crermos em Jesus. E a fé verdadeira ela não é uma mera convicção, mas ela é algo que realmente nos leva a agir segundo essa fé, que nos leva a viver por Jesus. Assim como ele morreu por nós, ele pede que nós vivamos para ele. E esse é meu convite para mim, e para você, que esse infinito sacrifício de Jesus, agora entendendo esses detalhes de tudo que ele passou por mim e por você, sabendo que não foram os judeus, mas foram os meus pecados, foram os seus pecados que caíram sobre Jesus, que nós possamos ter mais seriedade, né, quando nós somos tentados, né, e nós possamos nos manter firmes ao lado de Deus e ao lado de Jesus. Eu vou orar para que a gente possa finalizar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós não temos palavras, Senhor, para expressar nossa gratidão por esse infinito sacrifício que o Senhor fez por nós. Queremos te pedir que esse sacrifício diariamente seja objeto do nosso estudo, objeto da nossa reflexão, e que nós sejamos transformados em pessoas, homens e mulheres, mais parecidos com Jesus e ter essa disposição de nos entregarmos também por outras pessoas, amá-las assim como o Senhor tem nos amado. Muito obrigada por ser esse Deus tão maravilhoso, tão gracioso e justo. Abençoa a nossa semana, traga as demais pessoas para continuar estudando a tua palavra, seja em nosso grupo ao vivo ou também no YouTube. Que o Senhor traga todas aquelas pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.